Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Gustavo Flaneto e hoje eu vou estar apresentando um artigo que eu fiz sobre orientação do professor Dennis para a matéria de aprendizado profundo, né? Aqui do programa de pós-graduação em ciência da computação da Unesp, tá? E o tema do meu artigo é justamente o aumento da geração de modelos de aprendizado profundo através do incremento de dados noturnos por uma gama. Falando um pouquinho agora sobre o contexto, né, do nosso artigo, né, já meio que é conhecimento comum, né, que nos últimos tempos meio que houve um grande aumento da quantidade de dados disponíveis, né. Então isso possibilitou que a gente treinasse modelos maiores, que treinasse modelos com uma diversidade maior de dados, né. Então a gente vai ter desde imagens de câmeras, de celulares, até tipo drones, câmeras de segurança, enfim, né. Meio que aumentou muito a origem, né, de todas essas fontes de imagem, né. A questão é justamente que, mesmo que eu tenha essa grande quantidade de imagens, não necessariamente isso quer dizer que eu consiga meio que ter um conjunto que é representativo do meu problema, né? Ou seja, né, eu consigo garantir que meu conjunto de dados de treino ele é representativo o suficiente para quando eu colocar um modelo sobre condições reais ele ainda conseguir performar bem. Isso ainda, né, mesmo com essa grande quantidade de dados que a gente tem disponível, isso ainda não é uma garantia, né? Justamente para meio que sobrepor esse problema, meio que a abordagem mais comum é você fazer um incremento de dados, né? O que seria esse incremento de dados? Seria justamente a partir do meu dado existente, meu dado real, eu criar novos exemplos, né? A partir desse mesmo dado, né? Então aqui, por exemplo, eu teria a imagem de um gato e que seria um meu exemplo real e eu geraria várias novos exemplos a partir de transformações que eu faço nessa imagem, né? Então, como a gente pode ver aqui na direita, eu posso, por exemplo, trasladar o meu gato para cima ou para baixo, fazer uma rotação na imagem, cortar a imagem, né? Enfim. Posso fazer várias transformações que vão aumentar a quantidade de exemplos que eu tenho no meu dataset e com isso eu vou conseguir melhorar a geração dele, né? Mas qual que é o problema? Em alguns casos, né, como o caso de imagens noturnas, não é tão simples eu fazer essa de dados, né? Quando estou falando de imagem noturna, não é simplesmente eu deixar a imagem mais escura, né? Então, como eu vejo no exemplo aqui, apesar de não ser uma comparação perfeita, né? A gente vê que tem vários carros que estão presentes na imagem da direita que estão na imagem da esquerda, mas que a gente dá para ver justamente essa diferença de que tem entre a imagem de dia e a imagem de noite, né? Então a gente vê que não é simplesmente a imagem que é mais escura, eu tenho fontes de luz diferentes, né? Dos postes, dos faróis do carro, eu tenho áreas da imagem que estão mais escuras do que outra, né? Então eu tenho a própria luz da lua, né, que tem um efeito diferente, né? Então não é algo tão simples quanto eu só simplesmente deixar a imagem mais escura, né? E então pensando nisso, justamente a minha ideia é fazer esse aumento de dados, esse incremento de dados, utilizando uma GAN, né, que é uma rede generativa, né? Então isso meio que se colocaria no lugar dessas transformações mais simples para gerar imagens noturnas e tentar melhorar a geração do nosso modelo, né? E a forma que nós vamos fazer isso para testar se justamente esse método que a gente está propondo é interessante, a gente vai usar essa metodologia, onde eu vou ter a minha base de dados comum, normal, que seria a minha baseline, e eu vou ter a minha base de dados incrementada, né? E eu vou treinar uma rede sobre esses dois bancos de dados, né? E aí a partir do que elas estão treinadas eu faço um teste para ver como bem elas estão generalizadas, né? E aqui eu tenho um exemplo, né, da base de dados que a gente vai usar, que é do Pcalote, que é uma base de dados que contém imagens de dois estacionamentos lá da PUC do Paraná. Então a gente tem essa UPR-04 e a UFPR-05, elas são no mesmo estacionamento, mas em câmeras diferentes, enquanto da PUC-PE é só de um estacionamento. E a ideia é justamente para a gente poder testar o nosso filtro é de a gente ter meio que um problema base, né? E meio que o problema base que a gente está propondo é justamente de classificar vagas de carro, né? Como a gente faria isso? A gente pegaria a imagem da vaga do estacionamento, a gente teria informação de onde estão as vagas, né? Então eu executaria esse recorte das vagas antes de enviar para o meu classificador. O meu classificador vai pegar essas imagens cropadas já e vai classificar elas até gerar o resultado final. E aqui, e justamente na questão da GAN, a gente vai usar a Unity GAN, que foi uma GAN que foi não foi exatamente criada, mas ela foi testada pelo um aluno, né, de Moscou, que ele acabou treinando sobre a Pix2Pix, que é uma outra GAN, em diversos datasets, com diversas configurações, e que ele conseguiu alguns resultados interessantes, né, que a gente vê aqui justamente a imagem da esquerda é a imagem original, que está no período diurno, e a imagem direita é depois da transformação utilizando a GAN. Então a gente vê que realmente a GAN tenta meio que simular aqueles
elementos que eu disse mais cedo, né? Justamente da iluminação dos postes, dos faróis do carro, né? Enfim. Então ela tenta não só deixar a imagem mais escura, né? E para fazer isso a gente tem diversas configurações e basicamente a gente vai estar trabalhando com dois datasets, né? O primeiro é aquela que eu disse agora há pouco, que é do Pcalot, e o segundo é do CNPark, que é justamente onde a gente pega essas imagens de um outro estacionamento, né? E a ideia é justamente a gente separar esses dados em treino, validação e teste, onde o meu dataset de treino vai ser incrementado com 20 imagens desse segundo dataset, né? Meio que a gente vai ter 4 configurações na verdade. A gente vai ter a configuração onde eu tenho as imagens do Pcalot, mais 20 imagens diurnas desse novo dataset. Vai ter outra configuração que a gente tem imagens do Pcalot, mais 20 imagens noturnas desse novo dataset, noturnas reais, né? Que são incluídas nesse novo dataset. E a gente vai ter um outro dataset que tem imagens do Pcalot, mais uma divisão entre diurna e noturnas desse novo dataset, que seria a nossa baseline, né? E a partir daí a gente pode começar a testar justamente os filtros, né? Onde a gente tem 8 configurações de filtros diferentes, mais 8 configurações que são divididas entre imagens diurnas desse dataset, mais metade da imagem do filtro do nosso HAN, né? Então aqui a gente tem basicamente as configurações do filtro, são 8 configurações, porque a gente tem basicamente duas arquiteturas diferentes, que seria a Unity e a VGG, e dois datasets diferentes, né, que seria o BDD100K e o NextSet. Então aqui a gente tem 8 filtros que são justamente configurações diferentes, né, desse banco de dados e dessa arquitetura. E para testar o quão bem o nosso modelo vai performar, né, sobre essas condições, a gente vai usar uma tabela de confusão, né, que basicamente mede quão bem o nosso classificador está realmente acertando, e com isso a gente consegue tirar diversas métricas, né? Então, por exemplo, que a gente vai usar vai ser Precision, Recall e F-Measure, onde o Precision ele mede o quanto de todos os carros que a gente falou que estava ocupado, quantos que realmente estavam ocupados. O Recall me diz de todos os carros, de todas as vagas ocupadas, quantos que o meu modelo conseguiu acertar. E o F-Measure ele pega uma média disso, né? Então ele dá uma boa ideia do balanço. Então, primeiramente, para criar a baseline, a gente otimizou o modelo para tentar conseguir o melhor, melhor desempenho que a gente conseguisse, e vou justamente usando uma learning rate de 1 a menos 4, com 3 épocas, com um threshold de confiança de 0,95, com bet 828. Então aqui a gente tem o resultado, primeiro na baseline, com o dataset completo, né? Então a gente está falando do teste que contém imagens dos dois datasets, né? Tanto do Pcalot quanto do CNK-Park. E a gente vê que a base diurna conseguiu o desempenho melhor, seguido pela noturna e pela dividida, isso olhando para o F1 Score, que acaba tendo meio que pegando esse balanço. Aqui agora considerando quando eu separo, né, que uma série de testes ele tem tanto do Pcalot quanto do CNK Park, as imagens do CNK Park são onde eu tenho imagens noturnas realmente, né? E quando eu considero só essas imagens do CNK Park, né, que são as 20 imagens que eu adicionei com 10 diurnas e 10 noturnas, eu vejo que a minha base noturna ela consegue ter um desempenho bem melhor. Isso meio que comprovando que eu tenho imagem noturna realmente ajuda na geração do modelo, né? E quando a gente olha aqui justamente para um exemplo de imagem, né? Então eu tenho em cima, peguei dois exemplos do nosso dataset e eu coloquei esse exemplo na base noturna e na base diurna e peguei o que o modelo me diz. E a gente vê que justamente a base noturna ela tende a acertar consideravelmente mais do que a base diurna em imagens noturnas, né? Então realmente ter imagem noturna realmente ajuda o nosso modelo, mas usando imagens noturnas reais, né? E aí justamente o que a gente quer é que um filtro consiga meio que emular esse modelo, para a gente não precisar realmente pegar imagens noturnas reais, que pode ser muito trabalhoso, muito custoso e nem sempre a gente consegue, né? E aqui a gente tem o resultado de cada filtro, seja usando só a imagem do filtro ou com 50% do filtro, 50% de imagens diurnas reais. E a gente vê que o filtro 4 conseguiu um resultado bem interessante, considerando quando eu tenho 100% do filtro. E olhando aqui um pouco, a gente vê que ele tem um resultado menos distorcido do que aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, né? Então se eu voltar aqui para aquele exemplo, a gente vê que o resultado acabou sendo um pouco mais distorcido, né? Então eu tenho que os carros não estão tão, como fazer, não estão tão nítidos da imagem, eles distorcem um pouco algumas vagas. Então dizer que será um resultado mais agressivo, né, do meu filtro, né? Enquanto do filtro 4, que foi o que teve melhor desempenho, ele tem um
um resultado menos agressivo, né, e não escureceu tanta imagem, né? Foi um resultado mais próximo do original, mas ainda assim, quando a gente vê justamente o resultado desses filtros que foram melhores, só pegando a base do Seneca Park, a gente vê que sim, o filtro conseguiu melhorar, por mais que seja bem pouco, conseguiu melhorar a geração do modelo. Então, quando eu pego a base de Uni, consigo um F1 score de 0.642, nosso filtro 4 conseguiu de 0.647, né? Quando a gente olha para Precision Recall, a gente vê que justamente em Precision foi onde teve a maior diferença, né? E que isso causou que o nosso modelo generalizasse melhor. Então, passando para a conclusão, a gente viu que é possível sim, né, criar um filtro que vai realmente melhorar a geração do modelo, mas que a princípio os testes que a gente fez, esse resultado ele é mínimo e ele não é muito comparável ao realmente usar imagens doutrinas reais, né? Isso pode ter diversas causas, né, de eu não conseguir ter um desempenho tão bom. O principal provavelmente é justamente que a base de dados que foi treinado o filtro, o ângulo da câmera, ele não é o mesmo ângulo que está sendo usado aqui, né? Onde ele foi treinado é justamente a imagem que está no capô do carro. Então é uma imagem muito mais com uma angulação muito mais baixa do que essa que eu estou usando. Então esse é um fator. E o outro é justamente que, é, que eu preciso, né, que ele gere resultado menos agressivo. Então a maioria dos outros filtros acaba gerando resultados mais agressivos que distorcem muito o carro, né? Isso é um problema quando eu estou falando de GAN. Então a ideia justamente de usar uma GAN, ela funciona, mas ela ainda precisa ter muita, como fazer, muita pesquisa em si, precisa ter bastante otimização, principalmente na parte de treinar a GAN, né, de tentar fazer o treinamento já pensado na implementação. E por hoje eu acho que é isso. É, meio que para trabalhos futuros a gente fica justamente de propor um treinamento de GAN mais específico, né, para cada exercício, e justamente de tentar testar com mais configurações, que a gente testou com configurações, mas tem diversas mais, né? E essa foi a apresentação do meu artigo.